Deus amado, nós nos colocamos todos nas tuas mãos, para todas as coisas que nós temos que fazer, para todos os momentos de decisão na nossa vida, para todos os momentos dos mais simples até os mais complexos, porque nós só sabemos viver, Senhor, fundamentados, né, nesse critério que é o teu amor para conosco e a resposta do nosso amor para contigo, na forma de reconhecimento de que tu és o nosso Senhor, Salvador, santificador das nossas vidas. Nós te pedimos nessa manhã que tu estejas conosco, né? Comigo em especial, porque vou estar tentando coordenar o estudo da nossa lição de hoje. Com todos vocês que nos estão agora assistindo, participando também, e eu penso sempre naqueles outros, né, que depois, quando o Luiz coloca lá no YouTube, podem se aproximar para ouvir um desses textos. Senhor, fica com todos. Ajuda para que a palavra dita aqui hoje sirva apenas para ajudar na compreensão do teu amor para conosco. Retira dessa palavra toda e qualquer intenção que não seja para esse propósito. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós temos agora, hoje e no próximo domingo, um conjunto de 2 lições que vão trabalhar esse conceito de ministério na igreja, né? Na igreja metodista, claro, para nós, né? Mas evidentemente pode ser ampliado para todo mundo, para todas as concepções de comunidades cristãs. E a lição de hoje trabalha um pouco o ministério leigo a serviço, né, da missão do reino de Deus. E a do próximo domingo trabalha a ideia do ministério pastoral. Eu ainda não tenho, mas pretendo ter um pastor, alguém que seja da ordem religiosa mesmo da igreja, para trabalhar essa lição no próximo domingo. Hoje a gente vai trabalhar, então, essa ideia do ministério leigo, né, a serviço do reino de Deus, do estabelecimento do reino de Deus. É uma lição que, efetivamente, os irmãos vão perceber que ela volta, né, em muitos momentos, às lições que a gente já viu. Então, isso facilita, porque nós vamos caminhar mais rápido, né, com as compreensões assim, das afirmações que a lição nos traz, e vai nos permitir ter um pouquinho mais de tempo para discutir, que eu acho que isso é o que é mais significativo hoje, né? Mas eu começo, então, falando do primeiro texto que a lição, o autor da lição, indica como bibliografia para nós, que é a carta pastoral aos servos e servas, aos sábios e sábias, aos santos e santas, e aos solidários e às solidárias, relacionada posta como documento pastoral pela Igreja em 1989, ela já tem um certo tempo, né? E a lição referencia, puxa um pouco ao conteúdo dessa carta para nos ajudar. Então, as coisas que a gente vai dizer hoje aqui, elas estão fundamentadas nesse documento, que é um documento oficial da Igreja Metodista. Eu sempre digo que a nossa igreja, inúmeras vezes, ela pode assim não ser tão efetiva quanto a gente gostaria, ela pode, inúmeras vezes, deixar a desejar em várias práticas, mas uma coisa que a gente praticamente não pode dizer da Igreja Metodista é que ela, nos momentos cruciais da história da sociedade, da história da Igreja, ela se afirma sempre com documentos muito interessantes, né? E esses documentos são norteadores, guiam a gente. Então, a gente tem para onde recorrer, que não seja só a palavra interpretativa de um ou de outro líder, mas a gente tem documentos fortes na Igreja Metodista. Alguns deles foram citados, a gente sempre cita, né? E alguns deles foram citados no dia que a Darlene trabalhou o texto dela. Bom, esse documento, então, vai nos dizer assim que, na Igreja Metodista, a gente enfatiza e valoriza muito o ministério leigo. Isso é um propósito de Wesley, já recorrentemente falado aqui na classe, de que o Wesley é uma liderança religiosa que puxa o laicato, né? Que traz os leigos para o seu processo de evangelização e de estabelecimento do reino de Deus no mundo durante o seu trabalho. E essas orientações de Wesley permanecem. A gente se sente na Igreja Metodista sempre muito junto com, né, as lideranças religiosas. E essa ênfase no laicato, a mim, por exemplo, e a muitas pessoas, claro, várias pessoas, referencia para a gente, né, um entendimento de que a gente tem um papel, tem uma coisa a fazer na igreja, né? Cada um de nós
segundo o texto que nós vamos ver depois, conforme os seus dons, vai estar atuando num ou no outro lugar, num ou no outro segmento do trabalho na igreja. Mas o documento, então, enfatiza e valoriza o ministério leigo nessa perspectiva de que todos pertencem ao povo de Deus pelo batismo, né? Todos aqueles que aderem à igreja, no sentido institucional, eles são recebidos ou pela primeira vez pelo batismo, ou na afirmação de um outro batismo que possa trazer de outro segmento cristão para a igreja, mas o ministério leigo, então, ele trabalha com esse povo, né, de Deus, que é reconhecido como tal inicialmente pelo batismo, que é um sinal, né, de sacramento que a gente que se coloca na igreja como reconhecimento dessa, vamos dizer assim, desse parentesco comunitário com Jesus, né, dessa coisa que nos liga, né? Cada um desses que é membro da igreja é considerado como ministro do evangelho. Isso é uma coisa, eu diria assim, muito inédita. A gente, às vezes, não se dá conta, porque a gente está numa igreja que recorrentemente se fala sobre isso e até se efetiva esse papel. Mas sermos reconhecidos como ministros do evangelho, se a gente examinar outras comunidades religiosas, nem todas elas dão essa ênfase, né? Tem uma perspectiva pastoral muito forte, e aí esse ministério leigo, no sentido da afirmação do evangelho, nem sempre é tão rico na sua compreensão como na nossa igreja metodista. E nesse documento também, esses membros da igreja são chamados por Deus. Então, a noção é assim: somos um ministério leigo porque somos chamados por Deus, né? Preparados pela igreja, né? Então, a lógica é essa: nós somos chamados por Deus para desenvolver um ministério, nós somos preparados pela igreja, em tese, para realizarmos esse ministério, não é? E nós realizamos esse trabalho todo sempre sob a ação do Espírito Santo, né? Então, é um conjunto de coisas que organiza essa forma de ser ministério leigo, que é o papel que nos compete a todos nós aqui, à exceção do Luiz, né? Mas, assim, que é ministro ordenado, mas, assim, nós que somos leigos, é isso que nós temos. E não é tão pouco isso é muito, né? É pensar que na igreja, quando eu venho, eu não sou só um assistente, como se eu fosse ao cinema, como se eu fosse ao teatro, que sento, né, e observo, e digo, tá bom ou não tá bom. Eu sou alguém que sou incluído nesse todo para fazer determinado serviço, sempre na perspectiva de que Deus me chama, sempre na perspectiva de que esta igreja se preocupe em me preparar, às vezes menos, às vezes mais, às vezes não, né? Mas a ideia é que todos fôssemos preparados, não é? E que isso se faz sempre sob a ação do Espírito Santo, né? E isso faz toda a diferença. E daí não é assim aquilo que eu faço profissionalmente, aquilo que eu gosto de fazer, porque eu gosto, porque eu tenho determinada capacidade, não, é porque isso está colocado assim numa lógica, né, que me atinge como um todo, como pessoa, me chama, me separa, né, e isso tudo sempre para cumprir, então, essa missão, né, em forma de testemunho cristão, em forma de serviço cristão e em forma de uma evangelização efetiva. Alguns de nós farão uma ou outra coisa, alguns de nós faremos todas essas coisas, alguns de nós, mesmo chamados e mesmo com determinados dons, teremos uma competência para fazer maior ou menor, mas, enfim, nós todos estamos elencados nessa grande lógica, né, de cumprir a missão do testemunho, do serviço e da evangelização. Aí a lição de hoje, então, como eu disse no começo, é uma de hoje, a semana que vem tem outra que se completa, mas hoje a ideia é destacar essa importância do ministério leigo, né, dentro da comunidade de fé. Até porque talvez, algumas vezes, para alguns de nós, isso não seja tão claro, porque nem sempre, né, o pastor ou o pregador, no caso nosso aqui é pastor, nem sempre prega especificamente sobre isso, né? Nem sempre traz isso. E aí, nesse sentido, a importância da escola dominical, que ajuda a gente com esses temas. Então, o objetivo de hoje um deles é esse,
é conceituar, né, essa definição do que é esse sacerdócio universal. O Wesley vai chamar o sacerdócio universal dos crentes, né, que é essa grande chamada dele. E, então, o que é mesmo, na perspectiva da definição bíblica, esse sacerdócio universal? E por último, um terceiro objetivo, destacar, né, esses dons do Espírito como a força motivadora desses ministérios. Bom, o que diferencia, né, aquilo que eu faço com grande amor, porque sei fazer, sei lá, preparar esse suco e oferecer para as pessoas, pode ser uma habilidade minha, eu faço isso com tranquilidade. No caso, eu comprei, mas eu poderia fazer, né? Então, seria uma habilidade minha. O que separa isso daquilo que a gente está chamando dom, né? Chamado de Deus para realizar um trabalho, né, sob a perspectiva do Espírito Santo, com o objetivo de me engajar, de nos engajarmos nesse grande trabalho, né, de afirmação do Evangelho de Jesus. Então, esses são os objetivos, assim, nós vamos trabalhar em torno disso, tá? E o texto bíblico que a revista aponta para nós, e valeria a pena a gente lê-lo, eu gostaria que desculpa, Luciana, que eu não te avisei antes, mas é o texto de 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Quem tem Bíblia gosta de ler a Bíblia aqui, então cada um procura o seu. Mas, na verdade, não sei se eu vou ter minha Bíblia, acho que está aí, não? Aí, isso. Obrigada, Daniela. Estou aqui com esses filtros. E esse texto, de 1 Coríntios 12, é o famoso texto conhecido por todos nós, né, que discute essa questão dos dons do ministério, dos dons para os ministérios, seria assim. Vou pedir que alguém leia para nós. Quem que pode ler daí de casa? Vilna pode ler, Vilna? Tem que abrir o microfone, querida. Eu não estou vendo aqui, Luciana. Ela está me ouvindo? Vilna. Ela entendeu, será? Eu estou ouvindo, mas eu estou com uma tela menor aqui, que eu estou querendo mexer, que é para não sair a imagem. O que eu faço, então, Luciana? Eu leio, pode deixar que eu leio. Então tá bom. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer: Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. É até aqui, Rosa? Até aqui. Obrigada, Lu. Muito obrigada. Então tá, a gente está diante de um texto conhecido, né, muito lido na igreja, nas pregações, em cerimônias, enfim. Aparentemente ele é muito claro, é um texto que é objetivo, né? A linguagem paulina é uma linguagem sempre muito clara e muito incisiva, né? Numa tradução de português assim do voz, né, que deixa a gente o éreis ali meio complicado, que a gente nunca usa, mas enfim, né, um texto bonito. E Paulo então
se dirige, né, à comunidade de Corinto, e ao se dirigir à comunidade de Corinto, ele vem com muita força, porque é uma igreja recém-criada, né, uma igreja nova. Para nós, assim, que somos mais antigos na igreja, é como se a gente tivesse todo mundo ali no bairro tal, né, e fôssemos criar uma comunidade. Tem lá 1, 2, 3 pessoas que conhecem, que são da igreja metodista, que se dispõem a ir para lá, e mais meia dúzia que são amigos, e aí começa a aparecer gente nova, gente zerada, assim, né, que não traz nada da nossa compreensão. Então, é uma situação mais ou menos desse tipo. E, como boa parte, né, das epístolas paulinas, mas de Pedro também, elas são assim, muito no sentido de esclarecer, ajudar as pessoas a entender o que elas estão fazendo ali, e qual que é essa estrutura que a comunidade da igreja tem. Então, ele lança aqui na comunidade, né, uma orientação para como que a igreja, o seu processo de gestão comunitária, deveria se organizar, né? E ele vai dizer para nós, aqui no texto, aquilo que recentemente, quer dizer, nos últimos anos, no século passado, ainda nos anos, a gente organiza como igreja metodista, né? Vamos ter um critério. Que critério é esse para a gente funcionar como igreja? Bom, é o critério dos dons e ministérios, né? A igreja pode funcionar bem, pode ter uma boa gestão, pode atender a todas as necessidades, se a gente, como comunidade, se descobrir nos nossos dons para realizar os ministérios todos que estão postos na igreja. Então, Paulo tem essa intenção de clarear, né? De esclarecer. É por aqui, vocês podem ir, que aqui funciona. Por que funciona, né? Por que Paulo propõe esse modelo? Porque Paulo, como tantos outros da nossa época, da época do cristianismo primitivo, mais do que nunca, né, ou conviveram ou tiveram uma experiência muito próxima da existência de Jesus e desse ministério que ainda está fumegando por ali, né? Porque alguns morreram, talvez alguns tenham morrido já, não sei exatamente a data da Epístola aos Coríntios, mas, assim, Paulo mesmo, né? A gente sabe que não conviveu com Jesus, mas é muito próximo, muito mais próximo do que nós. Então, essas pessoas ainda são muito cheias, muito plenas, né, daquilo que ou ouviram diretamente, ou ouviram por mensagem, aquilo que Jesus queria, aquilo que ele supunha, aquilo que ele propunha, né? E Paulo vai fazendo tudo isso, fazendo lá no começo, vocês lembram? Ele faz uma chamada dizendo, olha, como é que a gente reconhece, né, que essa orientação dos dons vem do Espírito Santo? Como é que é essa coisa? Porque como é que isso é diferente de, por exemplo, nós professores, quando vamos fazer um trabalho de grupo na escola, a gente junta, né, os que têm interesse nisso, que têm interesse naquilo, e vamos ver se funciona melhor. Isso é uma organização da ordem do humano, né, orientada por uma compreensão nossa de como é que se trabalha em grupos. Pronto, isso é simples. Mas aqui é outra coisa, porque aqui as pessoas estão na igreja e a proposta de Paulo é que elas se reconheçam naqueles dons que elas foram chamadas. E muitas não ouvem, né? Não no sentido físico, mas muitas não estão prontas ou não estão atentas ao chamado que o Espírito Santo do Senhor faz, e assim vai. Então, ele diz assim, como é que a gente reconhece isso? E ele diz, o senhorio de Jesus não escraviza ninguém, ele liberta as pessoas. Ninguém recebe um dom para se sentir, que horror, eu tenho que hoje fazer isso, eu tenho que amanhã fazer aquilo, que coisa pesada. Não, quando o Senhor dá o dom, né, ele chama, ele capacita. Então, a gente, é isso mesmo, que bom, vou fazer. Então, a compreensão sobre os dons, quando ela é realizada sobre o senhorio de Jesus, né, dentro de uma lógica mesmo de sentir esse chamado do Senhor, ela nos liberta. Diz, então é aqui que eu tenho que fazer, por aqui que eu devo ir, essas contribuições que eu posso dar, não é? E liberta a gente para isso, né? E também, assim, muitas dessas manifestações são muito claras e algumas nem são tão claras, mas são perceptíveis, né, para cada um de nós. E aí ele vai dizer assim que na igreja essas manifestações são dadas pelo Espírito, o dom de profecias, o dom de discernimento, são elementos mais evidentes na comunidade, né? Então ele diz, olha, a gente precisa perceber. Depois ele segue a carta dizendo, atenção, não faça
não confundam as coisas. Um sujeito lá que se diz com dom tal não necessariamente tem. Ele vai dando outros, mas aqui fica muito claro que é possível reconhecer o senhorio de Jesus nesse trabalho dos dons, na medida em que a gente vai se sentindo liberto e que a gente vai sentindo que as manifestações são mesmo dadas, que vêm para nós, não somos nós que vamos, né? Mas essa compreensão vem e eu gosto muito da palavra acampar, né? A gente se acampa em nós, toma conta de nós. Ela chega e daí não cria dúvidas, né? Um outro critério é que assim, os dons espirituais sempre exaltam a Deus, não é para exaltar a pessoa, né? Não é assim, a Esther tem a capacidade dela, olha, eu sou fulana de tal, maravilhosa. Não, o que ela faz é mesmo para exaltar a Deus, e isso é uma maneira da gente reconhecer que isso é um dom de Deus mesmo, porque é para enaltecer a capacidade de poder de Deus, né? E a ênfase de Paulo é sempre assim, que a igreja se move, a igreja no sentido de comunidade mesmo, né? A igreja se move pela ação do Espírito Santo. Não for a ação do Espírito Santo, essas comunidades não existiriam. Mas cada um de nós certamente tem essa certeza, e eu reafirmo, vamos mesmo ter essa certeza, porque a gente só permanece vivo, ativo, a igreja aí tal, diante de todos os desafios que a gente vai enfrentando, e nós que somos de Piracicaba, por exemplo, agora estamos enfrentando essa questão da universidade, que era um braço muito forte da igreja, e no campo geral a gente sabe que estão havendo muitos problemas, né? Mas, assim, a igreja vai continuar se movendo pela ação do Espírito Santo, sem dúvida alguma, tropeçando aqui, tendo dificuldades ali, tendo dificuldades lá. E é por isso que a gente reconhece que os dons são dados por Deus, porque a gente reconhece a ação do Espírito Santo nos mantendo, nos fortalecendo, nos capacitando até, nos ajudando a fazer melhor aquilo que a gente descobre que é o nosso papel de fazer, né? E mais ainda, a gente pode compreender aqui desse texto que a concessão dos dons, ela só tem uma finalidade, né? Que é capacitar o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a comunidade, para os diversos serviços, para o desenvolvimento mesmo desses dons que se transformam em serviços. A sabedoria, o discernimento, a cura, não é a profecia, não é até o falar em línguas, e aí a gente entra num outro campo de outro tipo de manifestação, mas assim, tudo é para capacitar o corpo de Cristo para que ele haja no conjunto, né? Que ele haja de uma maneira assim, ampliada e sendo capaz de construir nos diversos segmentos desenvolvimentos semelhantes para que a coisa caminhe como um corpo mesmo, que a imagem do corpo ela é usada muito aqui para a gente entender o que significa a lógica do todo, né? A falta do braço, a falta da perna, a cabeça, o cabelo, enfim, tudo aquilo que nos constitui como corpo tem uma finalidade, né? Uma maior, outra menor, mas todas essas questões são fundamentais. E aí, Paulo usa essa imagem exatamente para nos dizer, é assim que a comunidade cristã precisa funcionar. Esse é o jeito, né? De uma maneira não unilateral, mas de uma maneira multifacetada, para que o trabalho da igreja, a evangelização, né? A afirmação do senhorio de Jesus, todas essas questões, a explicitação do processo de salvação, tudo isso seja feito de uma maneira ampliada e, vamos dizer assim, não é uniforme, mas a palavra me falta aqui, mas assim, no sentido de que seja tudo feito adequadamente, né, para que o desenvolvimento venha ao natural, talvez naturalmente seja a melhor expressão, né? E a gente pode depender do texto mais ainda que, efetivamente, é Deus que se move, né? É o Senhor que vai se movendo, como se fosse a cabeça desse grande corpo, e na verdade, ele vai agir através de cada um de nós, dos servos, das servas, né? E conforme ele apraz, a palavra é muito engraçada, a gente pouco usa, mas conforme ele acha que é o melhor, né? Conforme a opinião dele, vamos dizer assim, se nós pudéssemos dizer, Deus é uma grande pessoa que tem uma opinião, conforme ele apraz, conforme ele acha, ele entende que é o correto, não é?
e sempre visando um fim proveitoso, né? A gente tem versículos visando um fim proveitoso, sempre na perspectiva de que isso ajude, de que isso seja bom, né, para a nossa interferência na comunidade. Semana passada a gente trabalhou o papel da igreja, né, na comunidade, então, para que isso seja bom, para que isso seja positivo, né? Volto a usar a Unimep como exemplo, só para dizer que alguns anos atrás a gente dizia, nossa, Unimep, que legal, contribui, forma excelentes profissionais. Então, a gente que tinha essa ligação com o metodismo, com a própria universidade, também se sentia muito feliz com isso. E não eram as pessoas, né, mas era efetivamente Deus se movendo através também da academia e assim por diante, né? Aqui, na perspectiva da revista de hoje, esse dom, né, significa essa dádiva, esse privilégio. Por isso, reafirmar, não é a gente que resolve. A gente pode estudar, a gente pode melhorar as competências dentro desse dom, mas não é a gente que faz, é o Senhor que nos dá, né? E essa capacidade então, espiritual, essa capacitação espiritual e gratuita, né, que é mesmo concedido pelo Espírito Santo a todos nós, né, para expressar, sempre a expressar um poder espiritual que vai para além da capacidade humana, né? E uma última coisa que a lição chama atenção para nós, que bem simples, uma frasezinha, mas eu acho que aqui tem uma chave de leitura muito boa para todos nós. A lição, em algum momento, aqui ela vai dizer assim, que a manifestação desse dom é sempre evidenciada de forma comunitária. A comunidade é que garante, né? No sentido de que o reconhecimento comunitário e a importância desse dom na comunidade, quando se explicita, é uma forma de a gente reconhecer que é efetivamente um dom, mas não é uma vontade própria de alguém. Bom, feito isso, né? Muito simples e muito rápido, a gente caminhar na direção de algumas conclusões para a gente poder conversar um pouco, né? Que efetivamente todas as pessoas dentro da comunidade são chamadas para servir no estabelecimento do reino de Deus, né? Essa ideia do reino como uma vivência aqui tão já boa e saudável que ela é uma antecipação daquilo que para nós todos é o grande momento do encontro com Deus e a vida plena, absoluta, né? A gente falou em céu azul ali, lindo o céu, né? Eu nem conhecia aquele hino e eu fico pensando assim, é uma coisa meio para nós estranha, assim, na linguagem parece que é meio fora da realidade. Mas a ideia é essa, que o grande encontro no depois, né, o pós-vida terrena aqui é a vivência no reino de Deus, vamos estar lá com ele. E sempre o exercício dos dons, ele pressupõe que nós já vamos aqui constituindo uma comunidade saudável, agradável, boa de conviver, interessante, significativa, que nos ajuda a ajudar o outro, que nos faz crescer, que nos faz amadurecer, como um pressuposto, né? Como um preâmbulo, assim, um trailerzinho. Hoje a gente não chama trailer, a gente chama de... É outra coisa que as pessoas usam, é um spoiler, né? Assim que vai ser, a gente já vai dando uma olhada aqui, um pouco nessa direção. Então, essa é uma primeira ideia, assim, para a gente compreender que, de repente, a gente tem um irmãozinho lá na comunidade que é tímido, só vem e vai embora, não fala, não diz nada. Eu não tenho dom nenhum. Todos têm um dom. A gente precisa descobrir, a gente precisa entender como é que isso se manifesta, né? Nas igrejas organizadas em forma de 12 ministérios, eu confesso que eu não sei exatamente qual é a outra denominação que tenha esse critério, talvez o Luiz possa nos ajudar depois, mas na igreja metodista essa é a orientação, embora nem todas as comunidades funcionem assim, mas os nossos documentos atuais apontam, né, que a gente se organize para a gestão da atividade religiosa em forma de 12 ministérios. E diz assim que a lição nos diz assim que as comunidades são organizadas em forma de 12 ministérios e o fundamental é saber cada um o seu dom. O que significa dizer que na prática cotidiana das pregações, dos estudos bíblicos, daquilo que é o nosso alimento cotidiano
na vida comunitária, a ideia dos dons do ministério tem que estar presente, ela é fundamental. Nós não podemos ter um pastor, um líder da comunidade, que não mencione, que não enfatize, porque essa é uma orientação oficial da Igreja Metodista, né? Ainda como forma já de encaminhamento, que para cumprir o compromisso cristão, nós recebemos gratuitamente esses dons. Então, se nós recebemos gratuitamente a gente deve passar adiante, né? Então, eu não fiz esforço nenhum, ganhei, não vou repartir, vou dizer. Por isso que a compreensão de qual é o meu dom me leva necessariamente a exercitar esse dom em forma de um serviço, de um ministério, na comunidade e, inclusive, fora dela, né? Bom, o que a revista vai nos dizer que é importante? 2 itens, porque o tema é muito amplo, a gente sabe, então a gente vai em pequenas porções. 2 questões a revista diz que são importantes aqui para a gente olhar. Primeiro, reconhecer que o chamado para servir a Deus é feito a todos os discípulos e discípulas, que a gente já deu a ideia aqui, mas enfatizar isso. Isso está bem claro na lição, tá? Quem tem a revista em casa, olhou lá o texto digitalizado que eu mandei, está lá essas 2 divisões. Reconhecer que o chamado para servir a Deus é feito a todos os discípulos e discípulas, e também que a diversidade no serviço nos mostra que somos chamados e chamadas a atuar nos mais diversos espaços. Ah, mas eu acho legal mesmo esse pregador. Ah, eu gosto mesmo de ser presidente da Sociedade de Mulheres. Eu gosto mesmo de... Né? Não é assim. Isso é habilidade, é competência nossa, é desejo, é interesse nosso. Né? Dons é outra coisa. Dons é aonde eu nem sequer pensava que eu poderia atuar, é ali. Então, por isso é fundamental reconhecer. Então, a diversidade, e não só reconhecer o meu, como reconhecer na comunidade que os dons são diversos e que cada um ou cada alguns de nós temos determinados dons. Bom, eu queria ter o da Esther, mas a Esther, né, eu queria ter o meu. Não é nessa linha, é no sentido da gente incorporar isso. Então, essas 2 ideias, elas permeiam toda a reflexão aqui. Bom, no que isso nos linka, né, com o tema, né, o título da lição, Ministério Leigo a Serviço do Reino, é que nós somos uma igreja que não entendemos que o trabalho da igreja é a responsabilidade do pastor, ou dos pastores, quando é uma igreja maior, ou das lideranças da igreja. Mas nós reconhecemos que nós, em comunidade, nos compreendemos a todos como atuantes, como responsáveis pelos diversos ministérios e como pessoas que possuem dons, os mais diversos, naquela lista, né? Então, alguns autores vão dizer, olha, além daquela lista, tem mais isso, mais aquilo outro, está aqui outro dom, mas lá no outro texto aparece. Tudo bem, nem vamos discutir isso, porque certamente isso é verdadeiro, né? O texto bíblico não é engessamento, ele é abertura, então, certamente, há outros dons no texto, em outros momentos do texto. Mas, pelo menos, esses aqui já estão bem claros, bem elucidados, né? E, então, a gente precisa estar nessa lógica de compreender. Para fechar, Jesus comissiona todos nós para a proclamação do Evangelho, e aí a lição aponta uma coisa interessante, do Evangelho da Paz. Muito interessante, né? É um detalhe. Claro, para o Evangelho, supostamente, vai trabalhar as boas novas incluem. Não, mas essa expressão Evangelho da Paz parece que toma uma configuração mais específica, até por causa do momento que a gente vive, né? A guerra na Ucrânia, vamos pensar assim, na totalidade da vida, e esse tema vem com mais força, e essa ênfase a gente precisa entender. A segunda conclusão, e são 3 que eu quero dizer para vocês. A segunda é que dons e ministérios são fundamentais para o desenvolvimento da tarefa da igreja. Agora, falando assim, bem da praticidade do cotidiano da igreja, como comunidade. A igreja, alguns de nós só vemos a igreja no domingo, né? Porque a gente vem no domingo, a gente ouve o sermão, a gente participa, ouve o coral, acha lindo e tal, e vai embora para casa, e aí terminou. Alguns de nós fazem isso, ou quem sabe muitos de nós. Mas a igreja é outra coisa, né? A igreja, ela continua durante a semana,
Lembra semana passada alguém mencionou a Cesta do Amor? A Dani estava falando. A Cesta do Amor, a participação, não sei aonde. Ontem eu estava assistindo uma entrevista do Pedro Bial, aquele programa que tem muito tarde, a gente às vezes não consegue ouvir, mas é muito interessante. Entrevistou o Drauzio Varela, aquele médico, e assim, o Drauzio escreveu um livro agora e ele é muito interessante. E ele estava falando sobre o livro, e o Bial fala para ele assim, mas como é que é agora? Você então deixa de clinicar, você não vai ser mais o médico, aquele que a gente pode consultar, porque você está dizendo que está encerrando essa parte. Ele diz, não, o meu consultório eu já fechei, escrevi o livro, né? Mas o meu trabalho na prisão só vai terminar quando eu morrer, porque você sabe que ele o trabalho dele é nas prisões, né? Tanto que ele escreveu o livro aquele, do Carandiru, que depois virou filme e tal. Então, assim, por que eu disse isso, né? Porque essa é a tarefa, isso é a coisa que se faz, é a coisa do prático, é mais do que aquele encantamento que a gente hoje assistiu na igreja, quando houve o pós-lúdio, quando a pastora faz um sermão tão abençoado como eu fiz, a gente dá uma viajada, isso é muito bom, mas não é isso que é a ação da igreja, né? O trabalho da igreja é cotidiano, é sair na rua, enfim, tudo isso que a gente meio que já sabe. E, por último, né? O dom não é de cada um, o dom não é uma coisa minha, o dom é de cada um, mas de Deus que opera tudo em todos nós, né? Então, como eu não comprei, como eu não fiz jus a ter nenhum dom, né? O que eu tenho em forma de dom, que eu explicito, veio de Deus. Então, é para Ele que eu tenho que devolver, e é assim, reconhecer que é dele e que Ele é que opera o dom em mim, ou em nós, né? Cada um do seu dom. Então, assim, estou cansada hoje da aula, né? Ontem era 2h da manhã, porque você sabe que eu fiz aniversário e tal, os filhos vieram tudo. Então, a casa estava aquela loucura. E eu digo, quando que eu vou preparar a minha lição? Que desde quarta-feira agitava aquela coisa lá em casa. Eu feliz com os filhos, mas com a tarefa. Era 2h da manhã, eu estava escrevendo, né, lendo aqui, me organizando para fazer. E assim, mas teve uma hora que meu sono bateu tanto que eu dei uma cochilada. Mas é Deus que opera. Estou exatamente estudando isso, é Deus que opera, né? Porque é meu dom aqui falar na aula e tal, está tudo certo. Não é da minha força, não adianta eu querer que eu, Rosa, com a corda. Não, Deus ajuda, porque eu estou no meu limite do humano, né? Então, o dom não é de cada um, mas é de Deus que nos dá e opera em nós para a gente poder fazer a coisa funcionar. Bom, queria chegar até aqui, não mais que isso, e abrir um pouquinho para as 11h10, dá tempo da gente dar uma conversadinha. Queria ouvir um pouco vocês, né? É claro, eu queria só deixar claro isso. O tema é um tema assim, de uma pastoral, né? É imenso, dentro do metodismo, mais ainda porque o Wesley enfatiza. Então, assim, isso aqui é só um recortezinho, mas a gente ouve contribuições aí que possam tornar esse momento de estudo mais rico, mais intenso ainda, tá? Vamos abrir aí para conversar? Quem quer falar? Por favor, não falem todos ao mesmo tempo. A gente dizia isso na aula, né, para os alunos, quando eles não queriam falar nada. Não? Texto de Paulo. Eu vou começar a falar. Vilma, quer falar? Vou falar para ver. Abre o microfone, querida. Abre. Já abri. Tem que fechar aqui, né? Não? Tá. Já abri. Não abriu, Vilma, nós não estamos ouvindo. Abriu, sim. Lá embaixo, no cantinho. Tá aberto, sim. Eu sei, está aberto, né? Tá, então, espera um pouquinho só. Talvez seja baixo aqui. Estava funcionando isso aqui. Mas nem eu estou ouvindo. Ele desliga sozinho, né? Você percebeu? Não, eu não percebi. Pode falar. Fala, Vilma, vamos ver. Tá ouvindo? Agora sim. Não, só vou falar para ver se anima, se outras pessoas começam a falar também. Porque aí, Rosa, quando o Bennett fechou na pandemia, eu já falei isso aqui, não é? Eu pedia muito a Deus para abrir portas para mim, porque eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu não gostaria de ter fins contrários à vontade dele. Então, eu comecei a pedir incessantemente a ele, me abra portas, né? E eu fui lá para o clube, e aí me inscrevi,
teve eleição, coincidentemente, agora, quando melhorou a pandemia, eu ganhei para ser conselheira de lá. E agora, com 3, foi em fevereiro, março, abril, maio, junho, 4 meses, eu estou levando uma turma do Bennett de desenho e pintura, aquarela que nós vamos fazer lá. Estou levando lá para o iate, entendeu? Então, vai funcionar lá. Eu cheguei a comentar que outras 2, filosofia e memória, eu já levei também, já está funcionando 3 meses. Eu falei isso aqui no grupo? Acho que não me lembro. Já está funcionando há 4 meses. Na 2 de dezembro, ali, logo depois do Largo do Machado, num edifício comercial, minha amiga, muito amiga de 50 anos, aí é psicóloga lá numa das salas e eu perguntando a ela, ela falou, tem sala de reuniões e que eles estão alugando, porque agora todos os hotéis estão alugando por hora, né? Aí eu pedi a ela conseguiu muito mais barato, e o Leonardo, que é filosofia, e a Alzira, que é memória, estavam procurando num lugar, no outro, cada um com preço enorme. Já estão funcionando lá. Aí perguntaram quanto que eu queria, que eu pensava financeiramente. Eu falei, o quê? Eu estou encaminhando, porque é uma maravilha o nosso curso. Começou no Bennett em 1992, era a Marlene Campante, coordenadora. Ela saiu numa das gestões, que foi super triste, mas nós éramos amicíssimas. E eles me chamaram, eu falei, Marlene, a gente trabalhou junto, porque eu trabalhava junto com ela no dela e ela na cultura comigo, na universidade. Aí ela saiu, falou, Vilma, pode pegar, porque logo que ela saiu, puseram 2 péssimas e ia acabar o curso. E vamos segurar. E eu peguei e ela é minha amicíssima até hoje. E aí já está funcionando lá. Então, tem filosofia, memória e pintura, que vai começar agora na primeira quarta-feira de julho. A professora está felicíssima. Eles estão fazendo dentro do clube o cartaz e eles têm, esqueci como que chama agora, que eu fico querendo falar muito, aí me atropelo, né? Mas o importante que você está querendo dizer, se eu entendi bem, é que dentro da lógica do teu dom, daquilo que tu realiza, as abas lá, no Bennett, como igreja, como escola, tu está conseguindo manter isso em outros lugares. Que esse é o trabalho fundamental, né? É isso que é o vivo, não é? É isso. Vivo. Então, eu acho que isso é dom que eu estou tendo, de levar para um clube, e estou falando o nome de Deus em todos os lugares que eu posso. E já sou um exemplo dentro do clube de família unida, entendeu? Que estão sempre todos juntos e tal. E aí, Dalva, quero riscar da minha vida. Rosa, então, eu estou fazendo essas coisas e estou representando a família inteira e sendo útil para a família inteira no que me pedem. Coisa boa, né, a Igreja de Vila Isabel me chamou quarta-feira, que era 120 anos, o trabalho deles é maravilhoso. Eu não mandei o do Catete, mas vou usar de Vila Isabel também. Maravilhoso. Me chamaram para representar meu pai, como ex-pastor de Vila Isabel, muito querido na igreja. Aí eu não pude ir, que eu estava mal, vou domingo que vem. Domingo que vem, então, não estarei aqui. Porque então eu estarei em Vila Isabel, que o culto começa às 9 horas. Tá bom, já está justificado. Vou receber uma Bíblia de 120 anos com dedicatória. Ai, que lindo. Então, me sinto grata, mesmo o Bennett fechando, grata a Deus por todas as graças e por todas as portas que Ele tem me aberto, em nome dEle. Amém, amém. Que bom, viu, Natão? Porque esse inclusive, é dentro da comunidade, é para fora da igreja, né? Isso é muito legal. Olha, muito bonito. Vamos lá. Quem mais quer dizer alguma coisa que possa nos ajudar a compreender melhor isso que nós estamos falando aqui hoje? Não temos? Acho que a Darlene quer falar, não?
A Darlene quer falar, está meio ruinzinho. Daqui a pouquinho só que a Darlene vai falar, gente. Só um pouquinho. Aqui está tão bonitinho, para que tu vai falar, Michel? A qualidade aqui é ruim. Ah, tá bom. Tá. Também que eu estava pensando é que assim, a gente tem picos, né? Tem momentos em que parece que surge mais oportunidade de participação e outros que surge menos oportunidade de participação. Eu reconheço que hoje a gente tem tido, por algumas ênfases que a gente está precisando agarrar dentro da igreja, parece que a gente tem tido menos oportunidade de fazer florescer esses dons, né? Essa variedade de dons, né? Hoje a gente tem sido muito mais conclamado aqui, o sermão de hoje foi um exemplo, e a atividade principal durante a semana na igreja tem sido essa de intercessão, né? De estar dando suporte para pessoas que estão em sofrimento e tudo isso, mas especialmente nesse sentido. Então, a gente tem tido menos oportunidade de florescer em outros dons. A música ainda continua presente, mas mais ou menos limitada ao coral, né, Elza? A gente tem tido poucas oportunidades de outras pessoas estarem participando. A gente olha com tristeza o grupo pequeno que a gente tem, na verdade, permanente de crianças, né? De pessoas mais novas aqui na igreja. Isso preocupa, além de entristecer, né? De não ter aquela alegria de gente mais nova, mas preocupa também em sentido de valores que são colocados numa geração, nessa idade especialmente, né? Onde eu conversava um pouco com a minha cunhada sobre isso, que minha preocupação é essa. Os nossos filhos, que eventualmente não estão frequentando a igreja hoje, eles passaram por esse momento de sedimentação de valores. Mas a geração de crianças que a gente tem ainda esparramado pelas famílias não estão passando por esse processo, né? De, sei lá, 8, 10 anos de escola dominical aí, que sedimenta valores e que faz uma parceria forte com a família, então, e tudo isso. Então, eu acho que a gente está precisando descobrir, como igreja também, como a gente retoma, quem sabe, depois do nosso concílio geral, a gente consiga refazer nas comunidades locais aí, né, essa oportunidade de participação mais efetiva, de florescerem esses dons. Porque aconteceu isso com a gente, não é? Eu sei, eu não me lembro, mas eu sei que desde pequenininha eu fui aprendendo e já sabia. A gente ia na frente falar versículo bíblico, depois a gente ia cantar a musiquinha e tudo mais, quer dizer, iam aparecendo os valores, os dons, né? Iam aparecendo aí e depois foram aproveitados por aí, pela igreja em especial, né? Então, está faltando, eu acho, oportunidades também nas igrejas locais neste momento de crise que a gente está passando mesmo, de cultivo, né, desses dons. Outra palavra também, é isso mesmo. E até queria lembrar que nós... Rosa, abre seu microfone. Foi muito engraçada, porque nós estávamos, assim, com o pastor e a pastora nossos aqui da igreja, nós estávamos em 2019 preparando todo um trabalho aqui na catedral para, de novo, com muitas pessoas novas na igreja, só tinham saído, mudaram de igreja, enfim, essas coisas. Piracicaba tem muito essa lógica de mudança de estado, as pessoas passam por aqui, ficam um pouco, vão embora. Então, nós estávamos assim, organizando um trabalho de novo de dons e ministérios para a descoberta dos dons, bem no tempo que chegou a pandemia. A gente ficou com aquilo tudo muito guardado, tínhamos organizado grupos, enfim. Estávamos no meio do processo, que era uma maneira, como a Darlene diz, a gente ajudar a evidenciar para as pessoas e fazer esse exercício de encontrar os seus dons, né? E está tudo guardado. De repente, nós já voltamos agora ao presencial, quem sabe se a gente pode, na CLAN da igreja, levantar essa questão. Daí é um outro trabalho da igreja local aqui, nossa, né? Tá bom, Darlene, mas essa coisa de pensar que a igreja deveria ser esse lugar onde as pessoas, desde pequenininho, viriam recebendo, né, as orientações, para depois, quando adultos florescerem, isso está interrompido mesmo. Eu não digo só pela pandemia, esses 2 anos, mas eu digo também por uma nova perspectiva que as pessoas estão tendo de que não necessariamente precisa estar aqui na igreja, pode fazer de casa, pode não sei o quê, e aí a gente perde essa disciplina mesmo que nós todos tivemos. E que os frutos estão aí, somos nós que estamos aqui, né? É isso mesmo, é isso mesmo.
Bom, vamos lá. Vamos ver mais alguém aqui que queira dar a sua contribuição. Aquela fala que eu fiz, que eu referi ao Luiz, até queria voltar a isso, Luiz. Eu entendo que nós, metodistas, temos essa orientação, no Brasil, que eu saiba. Eu não sei se é uma dinâmica de toda a igreja metodista no mundo, a questão dos dons ministérios, e se tu conhece outras denominações que também se gerenciem por esse processo. Só para eu entender, eu não sei mesmo, uma ignorância minha, e eu acho que pode ajudar. O programa Dons Ministérios é um programa nosso. Só um pouquinho. Está ouvindo ou não? Espera um pouquinho. Darlene, olha, Ivonete. Só um pouquinho, que a Ivonete não tinha lembrado, tinha que dar microfone para o Luiz. O que eu faço aqui, amor? Para, eu sou só falante, é tudo que eu sei. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, gente? Estão me ouvindo agora? Sim. Não sei, eu acho que tá mudo aqui. Não, a gente está Tá, ouvindo. agora estão me ouvindo? Sim. A pergunta que a Rosa fez, o programa Dons e Ministérios é um programa na Igreja Metodista no Brasil, mas diferentes igrejas em todas as partes, metodistas, não metodistas, também usam modelos similares, vamos dizer assim, é um modelo Dons e Ministérios. Esse é um modelo que foi desenvolvido aqui, aliás, a região que mais desenvolveu na época foi a Quinta Região, né? Que inclusive escreveu muito, tem várias cartilhas. Na época o Eliezer era o secretário, acho, de Dons e Ministérios. E é um modelo que hoje também está um pouco arrefecido, né? Na própria Igreja Metodista no Brasil, porque as lideranças centralizadoras, digamos, evoluíram também nesse período, né? E existem igrejas que tudo é centralizado no pastor, ou 2 ou 3 líderes, e que é uma igreja mais pastor-cêntrica, né, digamos. E claro que é um grande desafio manter o Dons e Ministérios, e ainda é oficial na Igreja Metodista este modelo eclesiológico, digamos assim, de como a igreja se organiza. É isso. Eu não sabia, então acho que todo mundo ouviu bem, né? Não sei como é que desativa. Deu para ouvir bem o que o Luiz disse, né? Então, eu queria muito ouvir isso, porque o Luiz tem uma circulação, assim, pelo menos na América Latina e também na Europa e tudo, queria saber se outras igrejas. Então, ele diz, algumas sim, né? Mas não como vamos dizer assim, como uma orientação oficial da igreja, mas por opção mesmo, né? Mas aqui no Brasil a nossa orientação é oficial, é esse o nosso modelo de igreja no Brasil, né? Embora a gente tenha, claro, tudo isso que a gente está dizendo, dificuldades, pastores pastorcêntricos, é uma palavra nova aqui para nós, e que não, na verdade, não propiciam às comunidades o reconhecimento dos seus dons, né? Quem mais? Elza? A Ellen quer falar. Só um pouquinho, a Ellen vai falar, gente. Acho que nós estamos precisando comprar um microfonezinho, vamos fazer um exercício aqui financeiro e comprar um microfone. Aqui. Tudo bem? Tá na tela aqui? Tá? Estão me ouvindo? Não tá. Tá, Ivonete. Não, não é saiu. Ai, desculpa. Ai, Jesus. Deu? Deu. Estão me ouvindo? Tá ouvindo? Eu venho de outra denominação, né? E já quando eu chego na parte minha de jovem, eu vou para a parte de recepção, dinâmica de culto. Participo ali muito tempo e depois eu já vou para a área de educação da igreja, já com uns 4, 5 anos. E no final, depois de formada dentro da minha área, eu vou para a administração. Começo a fazer os serviços de contabilidade, finanças, que para mim era tudo muito natural, mas vai cair no que você trouxe hoje, Rosa. A comunidade é que percebe e que agradece e que vê o quanto aquilo faz o diferente. Para você parece tão simples, mas para quem está à volta, fala, não, olha, que legal, que bem feito,
que bacana, está acrescentando. Então, assim, essa lição foi bem bacana, porque eu consegui ver o meu trajeto, perceber esse trajeto que eu estive, e era numa outra denominação, como, né, nós estamos conversando aqui. Essa é a minha contribuição. Obrigada, Érica. É bom que a gente tenha consciência. Toda a comunidade Rosa, abre seu microfone. Acho que tinha. Está ouvindo agora? Sim. Não, eu só disse para ele que eu achei legal o depoimento dela, e é isso mesmo, é bom para a gente, quando a gente se descobre, né, no dom, no exercício do dom, e quando a comunidade retorna, porque daí parece que está efetivado mesmo, né? Mas é isso. O que mais, gente? Duas palavras. Pode, Viona, vai. É porque eu escolhi trabalhar num dos ministérios da igreja, que é a música. Então, fui conversar, porque a igreja está muito animada com crianças e está revivendo, e com jovens. Amém. E quem dirige o coral agora das sociedades é o Aron, é o filho até da pastora Samira. Aí eu falei, Aron, vem cá, ele gosta muito de mim, quando eu chego na igreja, ele sempre que toca o teclado, ele fica querendo me cumprimentar ou sorrir. Aí eu peguei e falei, posso entrar para o coral? Ele falou, lógico que pode. Venha, começa e tal, tal. Agora, teve o feriado, que aí eles não tiveram, e no outro teve algum problema também. Então, eu vou começar na próxima. Então, ele ficou feliz e eu fiquei muito mais feliz. Entendeu? Já me colocou no grupo no dia, ele falou, posso te colocar no grupo do WhatsApp? Eu falei, lógico. Então, estou muito feliz, porque o pastor ainda tinha me dito um dia, assim, muito delicado, que ele é um amor comigo. Ele sempre pergunta, você está bem? Eu falei, estou muito bem, você está achando que não? Não, não. Então, um dia ele falou, Vilna, essa voz, eu estava na casa da minha filha, ele foi visitá-la, ele falou, a sua voz é de coral. Eu falei, pastor. E, entendeu? Então, eu acho que ele me deu assim, um empurrão falando isso. Né? Que bom, Viona, que coisa boa. É bom porque a gente sente a dinâmica da gente nas comunidades, né? Isso é uma coisa muito boa. É bem legal. Muito obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Fechamos por hoje, é isso? Eu estou achando que vocês falaram tão pouquinho, acho que eu falei mais, mas enfim. Vou dar uma olhadinha lá. André, alguma coisa? Luciana, alguma coisa? Edivaldo, alguma coisa? Nada? Ninguém quer falar comigo hoje. Que coisa. Rosa, só agradecer pela aula, que é sempre fantástica a sua aula. Desculpa, Luciana, eu não consegui te ouvir, já me chamando a atenção, que já são 11h30, não me dei conta. Não, eu só para agradecer pela sua aula, que é sempre maravilhosa. A gente sempre aprende muito. Que bom, obrigada. É isso, então? Vamos terminar, então? Tá bom. Então, Deus abençoe a todos nós, uma boa semana. Vou aproveitar que nós temos um pastor aqui, eu pedi que ele nos dê faça a oração final e nos dê a bênção. Pode ser, Luiz? Então, vamos lá. Luiz vai nos orar por nós. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças por esse domingo, por esse encontro na manhã desse dia aqui na igreja, pela classe, pela exposição da tua palavra, esse tema que foi aqui discutido. Agradecemos, Senhor, pela vida da Rosa, mais um ano de vida nessa semana, e a sua liderança aqui também nessa classe. Abençoa a todos nós no decorrer desse dia, dando-nos o descanso nesse fim de semana e abre-nos uma nova semana de bênçãos e de acompanhamento para as nossas vidas e nossas famílias. É o que nós te rogamos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre todos nós, e todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana para todo mundo. Vocês estão Boa semana, bom domingo.